Hoje, a gente precisa ter uma visão mais clara sobre como está acontecendo essa jornada do meu aluno dentro da minha academia. Porque vocês, por vezes, podem estar postando muito em marketing, pode estar trazendo grandes oportunidades para o negócio de vocês, pode estar fechando um grande número de alunos, porém, esses alunos podem estar indo embora e vocês sequer estão tendo conhecimento disso. Por vezes, um aluno, ele simplesmente pode estar se desengajando, indo embora, e vocês não têm ciência disso. Então, o que é importante a gente entender? Que o problema, que é o que a gente vai trazer para vocês aqui, para vocês poderem ter isso muito claro na jornada de vocês, muito claro no que vocês precisam construir enquanto processo, enquanto gestão. Porque o cancelamento não é ele que é o problema. O problema não é o aluno chegar para você e falar: olha, eu quero cancelar a minha matrícula, olha, eu quero cancelar a minha mensalidade. O problema não está aqui. Essa daqui é a última ação da jornada. O problema está no que aconteceu antes para chegar nessa ação aqui. Então, é esse lapso de tempo, é esse caminhar que vocês precisam acompanhar. É esse caminhar que vocês precisam ter gestão. É esse caminhar que vocês precisam controlar. Porque para o aluno chegar ao ponto de pedir um cancelamento, é porque ele já desistiu disso antes. Aqui é só consequência. E esse é um grande erro de nós, enquanto donos de negócios, a gente quer atacar a consequência. Consequência não se ataca, a gente ataca a causa. Então vocês precisam entender quais são as possíveis causas para um aluno meu cancelar a mensalidade dele, a matrícula dele. Ou seja, não é no cancelamento que ele sai, é nas ausências frequentes, é na ausência de grupo. É se ele ia 4 vezes, 5 vezes na semana, ele passou em uma, ele passou em duas. Ele já está desistindo. E por vezes você não está observando, absorvendo isso, e os seus professores também não estão se atentando. Por isso que o alinhamento, dono de academia, gestor, se você tem time, o quanto o seu time também está engajado e tem uma ciência de que ele precisa observar o comportamento de todos os alunos. Porque ele vai ser o seu termômetro principal para esse tipo de condução. Por isso que a importância, né, do que vocês precisam entender, né, o que é muito doloroso para grande parte das academias, e eu falo que nem é só academia, tá, gente? Eu falo isso para o mercado como um todo. Alguns aqui já têm a oportunidade de me conhecer, que a minha vertente principal de atuação é no meio dos mundos dos negócios, principalmente em gestão de experiência do aluno, né, de experiência do cliente. E essa dor aqui é uma dor de grande parte das empresas de mercado. É justamente só se atentar a um problema depois que já aconteceu. Nossa, mas ele foi embora por isso? Nossa, mas ele foi embora porque o professor fez alguma piada com ele de uma maneira pejorativa? Nossa, mas ele foi embora porque ele na aula se sentia excluído? Nossa, mas ele foi embora porque alguns colegas, de repente, faziam algumas coisas que não agregavam e não contribuíam com ele? Ou seja, você só vai entender o problema depois que ele acontece. Isso acaba ocorrendo, né, de você descobrir tarde demais. Por quê? Porque você não acompanhou esse aluno. Por quê? Se eu tenho lá o Rafael na minha academia, o Rafael iniciou a jornada dele, e o Rafael sinalizou para mim, no momento da matrícula, eu preciso já me debruçar em conhecer o Rafael. Qual a sua intenção, Rafael? Você pretende vir treinar todos os dias? Você vai vir treinar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Eu preciso entender qual é a expectativa do Rafael. Se o Rafael me deixa claro, não, o Ialabá, nesse momento da jornada que eu quero aprender muito o jiu-jitsu, quero me dedicar, eu vou vir todos os dias. Então, ou seja, eu sei que o Rafael, ele tem a intenção de vir treinar todos os dias. Se passou a primeira semana, passou a segunda, ele fez, na primeira semana ele veio todos os dias. Passou na segunda, ele já veio três. Aí passou na terceira, ele veio três de novo ou duas. Cara, meu sinal de alerta já tem que estar ligado. Eu já preciso fazer alguma coisa. Eu já preciso acionar o Rafael para saber se ele teve alguma mudança de rotina, se aconteceu alguma coisa, que nós identificamos a ausência dele nesse período dos treinos. Ou seja, o grande poder aqui está na prevenção e não na reação. A nossa falha enquanto gestores, ela vem porque a gente reage. A gente não pode ser reativo. Um grande gestor, que de fato monitora a sua academia, que de fato acompanha a métrica, que de fato está debruçado sobre a experiência do seu aluno,
ele vai prevenir ao invés de reagir. Se eu vejo qualquer mudança comportamental no meu aluno, eu já vou apurar para saber o que está acontecendo. Isso é proatividade. E cuidando desses pontos e tendo essa clareza de ação, eu consigo entender que quando um cancelamento chega para mim, se eu faço isso, eu sou um gestor que eu acompanho todo o potencial de problema, eu tenho rastreado quais são os motivos que um cancelamento pode acontecer. Se eu acompanho meu aluno devidamente, se eu previno ao invés de reagir, vocês acreditam, né? E tem uma ciência de que quando um cancelamento vem para mim de forma imediata, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar para tomar uma decisão. E eu não vou simplesmente agir. Ah, o Túlio veio aqui e pediu para cancelar a matrícula dele. Ah, ok, cancela. Não pode ser assim também. A gente também precisa agir quanto a isso. Quando acontecer um pedido de cancelamento, se você cuida, né, tem essa esfera, e veio o pedido de cancelamento, é você entender por que aquele pedido está acontecendo. O que que ensejou? Em cima do motivo, existe algo que eu posso fazer? Existe uma forma que eu posso converter essa situação? Porque dentro dessa área, né? Porque essa área que a gente está falando aqui especificamente, pessoal, de retenção, é o que a gente chama no mercado da área de sucesso do cliente, né? E trazendo para o nosso segmento como se fosse o sucesso do aluno. E dentro do sucesso do aluno, a gente tem uma área que a gente chama de retenção. Ou seja, é o quanto eu foco para manter esse aluno dentro da minha unidade. E dentro da retenção, eu vou acompanhar e eu vou fazer a conversão caso venha um pedido de cancelamento. Isso que nós trouxemos aqui para vocês é vocês entenderem quais são hoje, se eu perguntar de repente para vocês aqui, vocês saberiam dizer quais são os motivos que levam um aluno hoje a cancelar com vocês? Vocês têm claro o que que acontece? O que que motiva? O que que leva eles a cancelarem? Ah, fiquei insatisfeito com a aula. Ah, porque o professor é mal-humorado, o professor é grosso. Ah, não gostei da estrutura. Ah, o tatame é ruim. Não sei. Ou porque eu mudei de cidade. Vocês precisam entender motivos que estão sob o domínio de vocês e motivos que não estão sob o domínio de vocês. Porque nem tudo a gente controla. Só que aquilo que é controlável por nós, a gente tem que ter ações de possibilidade de converter essa realidade. Então, como acontece isso, né, na prática? E eu posso falar para vocês agora porque eu estou muito nesse momento agora do aluno animado. Eu venho de outro segmento do ramo fitness, do ramo de CrossFit e Hyrox, etc. Eu faço isso há 7, 8 anos. E eu estou agora iniciando a jornada de Jiu-Jitsu. Então, posso dizer para vocês que eu estou nessa caixinha inicial. Eu estou na caixinha do aluno que está animado. Por quê? É novidade, é uma coisa diferente, é um outro ambiente, são novas pessoas, novas conexões. Então, se eu tô aqui, me matriculei, tô aqui fazendo aula com o Marcelinho, e aí eu falo justamente isso para ele. Falei, não, Marcelinho, vou começar a treinar agora, e como eu vou me dividir entre outras modalidades, o meu objetivo é vir 3 vezes na semana. Ou seja, o Marcelinho já sabe que eu tô aqui voltada, focada para começar a treinar, e etc., e que eu venho 3 vezes na semana. Passou uma semana, eu vim 3 vezes. Passou, veio na segunda semana, eu já vim 2 dias só. O Marcelinho já, a equipe aqui já precisa ficar atenta. Passou outra semana, eu vim um dia. Passou outra semana, eu não dei as caras. Eu já me desconectei. Eu fui me desconectando aos poucos e eu sumi. E aí é quando eu vou acontecer. E o quê? Aquela ausência do jiu-jitsu na minha rotina, depois que eu me desconecto, eu já vou ocupar ela com outra coisa. E aí é o momento que eu vou e peço para cancelar. Por quê? Porque já não faz mais sentido. Porque o tempo que até então eu tinha colocado como lacuna para ir treinar, eu já ocupei com outra coisa. Ou com outra modalidade. Ou com outro espaço. Porque vai depender do motivo que me fez cancelar. Só que eu só vou conseguir entender isso se vocês, gente, isso aqui é um beabá muito clássico e claro que que a gente está tentando deixar para vocês. Se vocês acompanham esses pilares aqui que nós deixamos, ou seja, acompanhar a frequência do aluno, observar se ele desconectou em algum momento e trazer esse cara de volta, isso aqui é determinante. Não há quem me prove ao contrário de que isso aqui não funciona. Até porque é isso que eu estou falando para vocês, a gente faz isso dentro do nosso instituto, o pessoal faz isso na academia, eu faço isso dentro das empresas que eu também atendo e eu trabalho. É exatamente isso. Se a pessoa não veio, eu vou mandar uma mensagem. As pessoas e os nossos alunos, nós, a gente gosta de se sentir importante.
Quando eu faço isso com o meu aluno, gente, eu estou mostrando para ele que ele não é apenas um número na minha academia. Eu estou mostrando para ele que eu não estou preocupado apenas com a mensalidade que ele me deixa no final do mês. Eu estou mostrando para ele que, diferente das outras academias do mercado, eu estou de fato preocupado com a evolução dele, que ele faça uma prática de atividade física. Que a presença dele é muito mais importante do que o valor que ele me deixa no dia 30. É isso que faz com que o aluno se conecte com o seu espaço. É isso que faz com que o seu aluno ele prefira, de repente, pagar R$ 400 para você do que pagar R$ 300 para outra academia que fica na esquina. Porque é a forma como ele é tratado. É a forma como você se preocupa em se relacionar com ele. Quando você perde, né, quando você não faz nada disso, você está preocupado só com ele sendo um cifrão, porque para você o que importa é o faturamento que você vai fechar no final do mês, você com certeza vai ter perda frequente de aluno, porque, gente, dentro das empresas a gente chama de rádio peão, né? Dentro das academias vai acontecer alguma coisa similar. Os alunos uns falam com os outros, um comunica o outro. E é onde um vai e o outro vai junto. O ser humano, existe uma pesquisa que ela sinaliza que nós, quando passamos por uma experiência negativa, nós somos propensos a multiplicar a experiência negativa de 5 a 7 pessoas, para 5 a 7 pessoas. E quando a gente passa por uma experiência positiva, a gente fala para uma pessoa só. Essa é a proporção. Por quê? Porque nós somos um. A nossa raça, ela parece que ela é destinada para querer falar mal. A gente está habituado a falar mal, a gente está habituado a reclamar. Então, quando a gente passa por uma experiência ruim, a gente fala para muito mais gente do que quando a gente passa por uma experiência boa. Entende o quanto que, quando a gente age ou errado e quando a gente não age, quanta oportunidade que a gente está deixando de agregar? Quanto dinheiro a gente está perdendo? É igualzinho esse balde. Você quer o balde cheio para matar a sede. Adianta se tu pegar e o seu balde estiver fraco? É o que acontece com a tua academia. Tu quer ter o tatame cheio. Quer que entre os alunos e eles fiquem lá dentro. Então, se você não está observando que eles estão ficando, que de repente está acontecendo como na foto, e aí? Você vai ter que cada vez mais ficar correndo. Eu costumo dizer, né, que é o correr atrás do rabo. Você vai ficar correndo atrás do rabo a vida inteira para conseguir crescer, porque você vai ficar constantemente precisando vender mais, vender mais, vender mais, vender mais, vender mais. Por quê? Tu tá vendendo, 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 não tá saindo do lugar. Porque a mesma proporção que tu vende, tu perde. Esse não é um esforço inteligente. E isso gera instabilidade no negócio.